Bem-vindos novamente a essa segunda rodada, né? Dessa vez eu estou aqui de enxerido, não. Na verdade, estou aqui porque agora eu faço parte da programação, né? como um falador, mas estou aqui também meio que para dar boas-vindas novamente a vocês, né? A todas as pessoas que estão nos assistindo pela internet e passar a palavra ao nosso mediador, que é o Justino Tuiuca. O Justino Tuiuca é um super intelectual lá do Amazonas, né? Para quem não sabe, isso é uma fofoca, tá bom? Mas ele é o conselheiro do Papa para assuntos da Amazônia, vai participar lá do sínodo, não sei das quantas, é porque ele é muito chique, ele é meu amigo, inclusive, né? E com vocês, então, o Justino vai fazer essa mediação dessa segunda mesa. Boa tarde, sejam bem-vindos para esta nossa roda de conversa, Círculo de Saberes. Os indígenas, como diz o Papa Francisco, ele diz que eu sou assessor dele, e sou realmente até outubro desse ano. Ele disse que os povos indígenas têm muito para ensinar para o mundo, principalmente questão de cuidar da vida, cuidar dos territórios, cuidar da sua própria história, reescrever a história, diz ele. Escrevam a partir dos olhares de vocês as próprias histórias que foram escritas por outros escritores. Então, nesse contexto que nós vamos conversar sobre a língua, cada povo tem a sua língua, não dá para a gente disputar, mas podemos aprender outras línguas, tantas línguas que nós conseguirmos aprender, será um trabalho de paciência, porque aprender língua não é fácil, aprender a olhar o outro como diferente. Esse é o trabalho que nós temos que fazer como sociedade brasileira, aprender a olhar o outro como diferente, mas não como um inferior. É outro diferente porque tem seus saberes, conhecimentos, tem suas línguas. Por isso, eu estou aqui na frente de duas personalidades. Daniel Monteiro Costa, ou mais conhecido como Daniel Munduruku. É um colega meu. Quando nós éramos mais magrinhos, éramos bons de futebol e bom de ping-pong. Nós fomos campeões lá em Manaus. Ele sempre perdia de mim. E aqui, nossa parenta, Aramirim. Ela é conhecedora da sua cultura, Guarani Mambiá. Ela vai falar de suas riquezas para nós que estamos aqui para ouvi-la. Então, passo a palavra para você, para nesses 20 minutos você partilhar aquilo que você vê que é muito importante para nosso público conhecer, para que eles sejam aqueles que vão levar essa mensagem para os outros, seus familiares, seus colegas de trabalho, onde estiverem, que eles sejam nossos aliados. Avete. Onde caru página também. Cheruma Aramirim, Chetecoapa, Jaraguapigua. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Aramirim, sou da terra indígena Jaraguá, aqui em São Paulo. E contar um pouquinho do começo das coisas, né? Eu sou do povo Chucuru Cariri, mas eu convivo com os Guarani Mbiá já tem mais de 20 anos. E praticamente eles me adotaram, os Guaranis aqui de São Paulo.
Então, mas assim, a cultura, a tradição, eu carrego dentro de mim, principalmente dos guaranis, que foi os povos que realmente me acolheu. E desde então eu não sou professora, não escrevo livro, faço parte da literatura, mas eu faço parte da luta desse povo, um povo milenar. Há uns anos atrás, né, eu conheci Daniel, ele me conhece já faz um tempo, e eu lembro até hoje da primeira vez que ele me fez eu falar na frente de um público. Eu tinha muita vergonha, eu falei, não sei falar. Ele falou assim, não, você tem que aprender. Acho que ele lembra disso, foi até numa escola. E é grande ensinamento que a gente tem. Então, tudo a gente carrega como ensinamento, como sabedoria. E importante a gente estar na frente de explicar para as pessoas, os não indígenas, né? A gente fala de Uruaquere, mas não é um modo de discriminar o não indígena, é a forma que o povo guarani fala. A Catarina também, o Tupi-Guarani, que eu respeito muito. Catarina, eu convivi com ela há muitos anos, na aldeia lá de Itanhaém, na época. E é uma pessoa que eu respeito muito, assim, como mulher, como uma guerreira. E falar um pouco dos guaranis, falar de uma história muito viva, e que hoje nós passamos a dificuldade das pessoas não entender quem é esse povo que mora aqui em São Paulo. E não existe só o Guarani Mbuá aqui em São Paulo, né? O povo Guarani tem fora do país, tem no Paraguai e Argentina, um pouco no Uruguai. Descendo, vem então no Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. E é um povo que vive da Mata Atlântica. Eles falam que o povo Guarani Mbuá é o povo da mata Atlântica que protege toda a parte da floresta. E hoje a gente vê, né, já foi falado um pouco isso, mas é importante a gente retomar isso, né, que o governo hoje ele ataca os povos da floresta. E a gente luta por essa questão, de não a sobrevivência desses povos, que é o povo que protege todo esse ecossistema. Nós fazemos parte do ecossistema. Então, hoje, o povo Guarani Mbuá, temos três etnias do povo Guarani, 4, né, com os Tupi-Guarani. Então, tem o povo Guarani Mbuá, que é o povo que vive entre o Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, que ficam na Mata Atlântica, né, Serra do Mar. E tem os Guarani Nhandeva e tem os Guarani Kaiowá, que vocês conhecem, já ouviu falar muito, né, os Guarani Kaiowá, que vivem no Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul. Então, falando um pouco, assim, como eu disse, né, eu não escrevo livro, não sou professora, mas eu aprendi muito estudando, ouvindo, porque é um povo de oralidade. Então, todo o ensinamento do povo Guarani Mbuá, Guarani Nhandeva, os Guarani Kaiowá também, é um povo de oralidade. Então, eles hoje tem o Olívio, que escreve livros, mas antes disso, muitos anos atrás, eles não usavam livros, a escrita. Era muito oral mesmo. Então, contar histórias, falar do povo, a língua. E até hoje, o povo do Jaraguá, os Guarani Mbuá do Jaraguá, do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina, aqui em São Paulo também, é um povo que ainda preserva muito a língua. Muito a língua. Então, muitas das vezes, a língua guarani ela é muito difícil, porque ela é muito fonada, né? Então, Petenguá, Urá, é uma coisa muito fonada, mas a gente consegue pronunciar, não é tão difícil assim de pronunciar. E em São Paulo aqui tem muitas ruas e muitos nomes indígenas, que na época da invasão dos portugueses aqui, eles entenderam falava-se de uma forma, mas eles entenderam outras, e passou a ser aquilo que é hoje.
Por exemplo, Ibirapuera. Às vezes eu falando com o Tiramões, né, que é um dos mais velhos do pajé, eu falei, Tiramões, o Ibirapuera, ele fala assim, Ibirapuera. Então, quando você fala Ibirapuera, quer dizer, Ibirá é árvores, Quera é muitos, né? Então, Ibirapuera, lugar de muitas árvores, é o Ibirapuera de hoje. Então, muitas falas daquela época, da chegada de 1500 para cá, 1520, 30, 1580, os portugueses tentaram tirar muito das populações guaranis que existiam na época, quando eles começaram a perseguir eles pelas matas atlânticas, eles começaram a fugir, mas os que conseguiram pegar e ficar ali no pátio do colégio tentando catequizar, eles tentavam tirar esses nomes de aprender a falar a língua guarani para que eles pudessem ter um diálogo, né? E a partir disso eles não conseguiam pronunciar, porque como é fonado, eles não conseguiam pronunciar os nomes e eles achavam que era aquilo e ficou, como Ibirapuera, Cotia e vários outros nomes que muitas das vezes o povo paulistano que mora aqui em São Paulo fala a língua guarani e ele está achando que está falando português. Então, a não valorização da língua, infelizmente, dentro de um estado tão rico como São Paulo, e nas escolas não ter um professor indígena para ensinar a falar, que a população de São Paulo, a população brasileira, ela é muito mais fácil aprender a falar o inglês, espanhol, o alemão, o francês, e não falar a língua materna, que é uma língua que, quando os portugueses chegaram aqui, já existiam as populações indígenas, que esse é um país indígena. O Brasil é um país indígena. E as pessoas não dão valor à língua das populações indígenas em geral, não importa se é Guarani, os Carajá, Caiapó, Cangangue, línguas guaranis, línguas indígenas. E cada estado, acho que deveria dar importância a esses povos, dar importância à língua daquele povo originário daquela terra, daquele espaço, daquele estado, do país. E a gente não ter esse respeito com a oralidade das línguas, não ter o respeito com cada povo que vive dentro do espaço, dentro do seu próprio estado, e ainda sofrer todo o preconceito e discriminação. Então, hoje, o povo Guarani-Mbuá, que mora aqui no Pico do Jaraguá, tem os meninos do rap, né, são os rappers que eles fazem a luta através da música. Eu falo para eles que o microfone é uma arma, eu falei isso para Catu hoje de manhã. O microfone é a sua arma, então você não vai lutar com arco e flecha e burduna, não. Você vai lutar com o seu microfone, falando do seu modo de vida, do seu povo e com a sua língua, porque você pode falar. Então, eles gravaram um rap, eu vou passar depois um vídeo, é um vídeo curto, mas para vocês entenderem qual é a luta que o povo indígena do Jaraguá tem hoje para conquistar esse território que é minúsculo. Nós estamos hoje numa área de 532 hectares, com uma terra demarcada e 5 áreas em processo de demarcação, e que, enquanto esse governo estiver no poder, nós vamos estar à mercê de qualquer coisa, né, de ruim que possa vir a acontecer. Mas é um povo resistente, está resistindo aí há mais de 519 anos, porque as populações indígenas elas resistem há muito mais que isso, né? 519 anos é só de 1500 para cá, mas antes já existiam esses povos aqui, e que muitos hoje resistem, como Munduruku, os Carajá, Caiapó, Guarani-Mbuá, os Guarani-Nhandeva, e fora todas as outras etnias que estão aqui resistindo e resistindo a todo esse processo de preconceito e discriminação, mas que a força da resistência, da luta, da resistência da forma, da resistência de tradições, os cantos que têm, a dança das mulheres, o canto dos homens, a dança dos tondaros, que são os guerreiros Guarani-Mbuá que existem,
é muito forte a fé que eles preservam até hoje. É uma fé que não tem nem como explicar a fé desse povo. Só quem conhece os Guarani-Mbuá e os Guarani-Andeva, que está lá no Mato Grosso do Sul, sofrendo tudo que é tipo de ataque dos fazendeiros e pistoleiros, né, contratados por esses fazendeiros, eles recebendo tiro e rezando, recebendo tiro e rezando. Então, quando eu vejo, às vezes, um vídeo na internet, que muitas das vezes eles mandam através dos grupos, e eu fico vendo, eu falo assim, meu Deus, eles estão recebendo tiro e continuam rezando. Então, é um povo de muita fé, e que nós, enquanto nós estivermos dentro desse país, a gente vai continuar rezando, recebendo tiro, tudo que é lado, mas vamos continuar rezando e acreditando que esses povos têm que estar resistindo e existindo dentro desse país, porque essa é a nossa luta, essa é a nossa força. Eu queria passar, Daniel, se for permitir, meu querido, um pedaço do trecho do videoclipe, que já deve estar no ponto ali, para vocês entenderem um pouco dessa luta, e eles cantam em Guarani, na língua Guarani, e tem um trecho em português. Mas é a resistência desse povo que está dentro do estado de São Paulo e que muitas das vezes são esquecidos. Eu queria que vocês passassem um pedacinho. Monster Flow. Chamoi opuan taroa opi Baraka mini i nyande papu jare kochon daru kweru nyapuan Jero juja choka borai nyamonye du ambavera Nyaro bare tekunya gare kweru opuan Takwa pu omonye du porete haigui chevete pame i Chamoi opuan taroa opi Baraka mini i nyande papu jare kochon daru kweru nyapuan Jero juja choka borai nyamonye du ambavera Nyaro bare tekunya gare kweru opuan Takwa pu omonye du porete haigui. Oi, eles que errou ali, colocou um que só tem foto, mas tem um vídeo mesmo deles cantando, acho que é mais interessante. É que eu não... Já está aí? Desculpa, gente, perdão. Foi uma ação ajuizada pelo governo de São Paulo, que brigava pela área para conceder a empresas privadas. Prevaleceu a postura anti-indigenista do governo Temer. Índios da tribo Guarani tomaram a área onde ficam antenas que transmitem sinais de telefonia celular e de TV, lá no Pico do Jaraguá. Chamoi opuan taroa opi
Baraka mini i nyande papu jare kochon daru kweru nyapu jero juja choka borai nyamonye du ambavera nyaro bare pekunya gare kweru opu takwa pu omonye du ponete haiguiche vete pame i jamoy opu daro wa opi baraka mini i nyande papu jare kochon daru kweru nyapu jero juja choka borai nyamonye du ambavera nyaro bare pekunya gare kweru opu takwa pu omonye du ponete haiguiche vete pame i E eu creio que pelo Brasil inteiro vai levantar ou já levantou índios esclarecidos, levantará sua voz em prol da sua raça. Através dessa batida falo da minha vida, falo da vida dos jovens da perifa. Cansei de chorar, as histórias do passado faz eu sangrar. Mais uma criança morreu na madrugada, cadê a solução pra mortalidade infantil? Sou nascido pra lutar, nunca estarei só. O sol me acordou, Jandeiro me levantou. De novo estou aqui, passando essa mensagem consciente para os mano. Eu já lembrei de Deus, pode crer, eu tô firmão. No dia de amanhã eu só quero acordar com um sorriso, pode acreditar. Tentando não errar mais do que errei. Em 1500, mano, teve a invasão. E até hoje é bomba nos meus irmãos. Em defesa dos direitos indígenas, os Guarani chegou. Resistência, pou, 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 pou. Esse ministro que vai tirar a gente da nossa terra. Vamos lutar! Isso me emociona sempre quando eu vejo, porque é complicado, difícil você viver dentro de um país, dentro de um estado onde a gente tem que fazer tudo isso para ser reconhecido como um povo. Um povo que resiste há 519 anos. Resiste na língua, resiste na resistência, resiste no cachimbo. Esse é o nosso Petenguá, que vocês viram ali um monte de fumaça, é ele. Onde a gente existe através da nossa reza, da fé, todas as noites dentro da casa de reza, do Opã, pedindo para que Deus ilumine a nossa vida, o nosso povo, não só o povo guarani, mas como todos os povos do Brasil. Eu acho que a gente necessita de fé, necessita de amor ao próximo. Então, quando se fala da língua, eu achei muito importante as falas dos parentes aqui, de estar resgatando, de estar procurando saber, de estar mostrando para as crianças de que forma que tem que ser feito, de que forma que tem que ser falado, porque é através disso que a gente vai existir nesse país onde as pessoas, os seres humanos que somos, né, nós não somos diferentes de nada. Mas o governo, infelizmente, ele quer trazer essa indiferença dos povos, trazer o ódio, implantar o ódio.
para que um venha a exterminar o outro, como sempre foi feito. E eu quero, assim, agradecer muito, né, por vocês terem essa oportunidade, o Daniel ter me convidado para participar disso. E eu quis que vocês vissem, né, o vídeo, porque ele fala muito. Ele fala tanto do povo Guarani, mas como dos povos, né? Mostrou Brasília, mostrou os povos de luta, e acho que isso é importante. E Raveté, obrigado a todos pela oportunidade. Raveté. Obrigado. Agradecemos aqui a parenta Aramirim pela sabedoria do povo Guarani, que desde a chegada dos europeus se espalhou através do dito Inhegatu. Tupi-Guarani está desde o sul até norte do Brasil. E o povo brasileiro desconhece que os nomes indígenas de diversos povos invadiram as cidades, as ruas, os nomes das pessoas. Então, por isso, os espíritos indígenas, eles se espalham, se esparramam em diversos lugares. Então, agora, o meu colega Daniel, grande escritor, se dependesse dele, ele ficaria falando dia e noite aqui. Mas eu vou pedir que ele faça uma suficiente partilha conosco daquilo que ele quer passar para nós, de suas sabedorias acumuladas, refletidas, pensadas, vividas, que são importantes para nós, no contexto em que nós celebramos o Ano Internacional das Línguas Indígenas. Todos os povos da América estão lutando para que as suas línguas sejam reconhecidas, valorizadas, assumidas e faladas. E nós não podemos deixar escapar essa oportunidade. E aqui nesse espaço nós vamos falando dessa importância. Daniel. Verdade, Justino. Vocês sabem que o Brasil foi um dos poucos países do mundo, da América Latina, melhor dizendo, que não marcou essa data do Ano Internacional das Línguas Indígenas. Os outros países aqui da América, os seus presidentes, né, fizeram o lançamento oficial nos seus lugares. Porque a ideia de ter um Ano Internacional das Línguas Indígenas é justamente para que os países onde há uma diversidade indígena considerável, mesmo aqueles que têm uma diversidade menor, eles possam lembrar, né, que ter línguas diferentes, ter línguas faladas por outros povos, é uma marca fundamental para nos lembrarmos de que nós somos diversos, né? Para nos lembrarmos que nós somos olhares diferentes sobre o mundo, sobre a realidade, sobre as culturas. E, infelizmente, já era de se esperar, obviamente. Infelizmente, o nosso governo não deu a mínima para isso. Como não dá a mínima para nada, na verdade. E isso é muito triste, justamente porque vivemos num país que tem toda essa diversidade linguística tão grande, tão intensa, tão rica, né? Para vocês terem uma ideia, hoje são catalogadas 274 línguas faladas no Brasil. E a gente aprendeu cinicamente que a língua do Brasil é português, né? Que, é claro, é a língua do colonizador, é a língua daquele que impôs uma verdade. Aliás, verdade são palavras hoje que estão meio em desuso, né? Que, aliás, estão se usando demais, mas de uma forma inadequada. E 274 línguas significam 274 olhares diferentes para o mundo, para a realidade. São 274 formas de humanidade, né, que é transmitida através dos idiomas, das línguas que esses grupos falam. Se vocês imaginarem, inclusive, que existem mais de 60 grupos indígenas que não têm contato com a sociedade brasileira, nós teremos ainda um contingente maior
de línguas que ainda vão ser conhecidas ou, o que é pior, talvez nunca sejam conhecidas, porque esses povos também estão em risco de desaparecer. Assim como tem várias línguas no Brasil, calcula-se que tem cerca de 60, 70 línguas indígenas correndo risco de desaparecer, seja por conta dos poucos falantes que essas línguas têm, e seja porque a chegada das cidades, da urbanidade nesses lugares, vai criando uma dificuldade de reprodução nas línguas. E, além do que, as populações indígenas são bombardeadas o tempo inteiro pela língua portuguesa e por tudo aquilo que precisam ser dito em português e por tudo aquilo que reivindica ser necessário falar em português para que as pessoas entendam. Portanto, se valoriza muito a língua portuguesa e muito pouco as línguas tradicionais, que deveria ser responsabilidade do Estado brasileiro. Mas, infelizmente, né, isso não tem acontecido nos últimos tempos, não é culpa só desse governo, também sim, mas é culpa também de uma história brasileira que foi sendo muito mal contada, né? Uma história eivada de equívocos e que não permitiram que as populações indígenas pudessem mostrar a sua riqueza, a riqueza das suas manifestações. Porque essas manifestações, essas culturas todas, elas foram consideradas menores, foram consideradas, ou melhor, foram desconsideradas ao longo da nossa história. E isso fez com que, naturalmente, né, os nossos povos, muitos dos nossos jovens indígenas, tivessem vergonha mesmo de ser, de pertencer a um povo indígena. Quantos jovens indígenas abriram mão da sua identidade, da sua língua, ao irem para a cidade, ao terem que apagar de si as marcas da sua ancestralidade, porque a cidade vinha de tal maneira sobre eles que eles não conseguiam manter a sua identidade ancestral. Então, a história do Brasil é uma história pesada quando se trata exatamente da manutenção dessas culturas. Foram, portanto, 519 anos desse massacre constante e permanente. Dizem os historiadores que no século XVI é possível que houvessem aqui, fossem faladas nesse lugar chamado Brasil, depois ganhou esse nome, algo em torno de 900 línguas diferentes, o que não é pouca coisa, né? Que havia cerca de 1000 povos diferentes falando 900 línguas. E que, ao longo desses 500 anos, apenas 500 anos de história, houve um declínio, né, dessas línguas todas, e embora a gente tenha ainda uma diversidade, né, muito grande de línguas, 274 ou 300 e poucas línguas, seja um número considerável, em 500 anos se destruiu, né, se massacrou, se exterminou uma série de línguas que certamente trariam um outro olhar, né, sobre essa realidade que a gente vive. Agora, isso é uma realidade. Vocês sabem que existem hoje algo em torno de 305 povos indígenas vivendo nesse lugar chamado Brasil. E que, durante a nossa história, foi colocado sobre nossos povos esse apelido, né, essa palavra índio, e que é uma palavra que sempre deixa a gente como iguais, como se efetivamente nós três que pertencemos a 3 povos diferentes fôssemos iguais, fôssemos mesmos, porque todos os 3 somos chamados de índios, né? Isso estabelece uma linha de igualdade entre a gente e que, na verdade, apaga o que nós somos, apaga aquilo que o Justino traz como parte da sua cultura ancestral, do ser tuiuca. Ser tuiuca não é a mesma coisa que ser munduruku. Aliás, é mais legal ser munduruku. Não é a mesma coisa do que ser guarani, né, ou qualquer um outro povo, né? E essas identidades que nós trazemos foi esquecida. Ela foi apagada exatamente por conta desse massacre ou dessa imposição
dessa palavra, né? Essa palavra índio, que é uma palavra, eu gosto sempre de dizer, que diz muito mais o que as pessoas pensam a nosso respeito do que, de fato, o que nós somos. É uma palavra que nega o que nós somos, porque quem nos chama por essa palavra está trazendo consigo imagens estereotipadas, está trazendo um jeito de olhar para a gente que é um jeito equivocado e que, portanto, não diz quem nós somos, mas diz o que as pessoas acham que nós somos. E durante toda a nossa história, como as pessoas nos chamam, ficou marcado nelas. De modo que quando alguém fala em índio, todo mundo sabe o que é, né? Mas quantos de vocês aqui presentes já ouviu falar que existe um povo chamado Tuiuca, né? Que existe um povo chamado Munduruku, que existe um povo chamado Guarani. As pessoas olham para mim e veem o tal do índio, que é o que está no imaginário delas. Mas aquilo que eu sou efetivamente, ou aquilo que eu trago dentro de mim, não tem nada a ver com essa palavra. Então é preciso a gente começar a fazer um resgate, não é bem a palavra, sabe? Mas talvez um reconhecimento dessa nossa diversidade. Ao invés de chamarmos esses povos por essa alcunha, por esse apelido, né, deveríamos chamá-los pelos seus nomes. Seria certamente um passo importante para a gente começar a descortinar e a perceber a riqueza que cada identidade desses povos podem oferecer como ponto de partida para a gente se descobrir efetivamente brasileiro, sabe? Eu sempre acho que a identidade brasileira, ela não é construída, ela nunca foi construída, porque a gente aprendeu a não gostar do nosso passado. O Brasil não gosta do passado dele, porque quando ele olha no espelho, ele vê negros e índios. E nós aprendemos a não gostar de negros e índios. Por isso a gente prefere pegar aquela porçãozinha de europeu branca que existe dentro da gente e fazer o maior bafafá, né? Ficar se achando o máximo por conta disso. E esquece que nós efetivamente somos, na verdade, o nosso passado, né? Nós somos o nosso passado. A memória do povo brasileiro precisa ser resgatada. Aí sim é um resgate, né? Precisa ser arrancada de dentro de si, né? De dentro dessa narrativa infeliz que fizeram, e para mostrar de fato o que nós somos, o nosso rosto, a nossa cara. O Brasil é um país que tem vocação para a felicidade, mas a gente não sabe ser feliz porque a gente não consegue lidar com o passado que nós temos. Só quando isso acontecer, efetivamente, imagino eu, que nem sou psicólogo, imagino eu que a gente vai conseguir dar um salto para frente, que a gente vai conseguir sair da nossa adolescência brasílica, né? Esse país adolescente que existe e que não consegue crescer, porque para crescer ele precisa se reconciliar com o passado. Porque é o passado que empurra a gente para frente. É o passado que dá um toque e que faz a gente se movimentar para frente. Enquanto a gente não fizer a reconciliação com esse nosso passado, a gente vai continuar assim, freado, sabe? A gente não vai conseguir. E reconciliar com o passado significa reconhecer o que nós somos, reconhecer a nossa origem, reconhecer a importância dos povos originários para a constituição disso que é ser brasileiro. E aí a gente vai conseguir conviver uns com os outros. E aí a gente não vai precisar mais fazer essa briga que nos separou a vida inteira, né? E que continua, infelizmente, continua sendo o discurso oficial, né? O discurso hoje do oficial é o discurso da integração dos indígenas à sociedade brasileira. Um discurso que foi muito usado nos anos 70, nos anos 80, por essas pessoas que estão no poder hoje.
e que diziam que o indígena tinha que se integrar à sociedade brasileira para que ele saísse, evoluísse do seu estado de selvageria, né? E aí se tornasse efetivamente um cidadão brasileiro pleno. Ou seja, voltamos a um discurso que era feito há 40 anos atrás, que era o discurso que dizia que, para nós sermos brasileiros, tínhamos que deixar de ser indígenas. A Constituição de 88 veio quebrar essa lógica. Mas o que fizeram com a Constituição de 88? Botaram assim, dentro de um pote escondido, né? Parece que não existiu esse direito conquistado. Então, quando se faz esse discurso da integração, novamente, se está usando o mesmo discurso que vem sendo repetido ao longo do tempo, que é o discurso de que o índio, da cabeça das pessoas, atrapalha o progresso, atrapalha o desenvolvimento, que esse índio, da cabeça das pessoas, é um ser que precisa ser integrado à sociedade. Então, vocês veem que essa ideia de reconciliar com o passado, ela não entra no projeto de construção do Brasil, né, no projeto de construção da identidade brasileira. Porque as pessoas que deveriam cuidar para que isso acontecesse, estão reproduzindo um discurso que desqualifica a nossa presença dentro do Brasil. E desqualifica em que sentido, em que momento? Justamente quando dizem que nós não temos o direito de estar aqui. Nós não temos o direito de estar na universidade, nós não temos o direito de ter um canal no YouTube, assine meu canal no YouTube. Nós não temos o direito de participar da vida da sociedade, né? E que nós deveríamos estar ilhados nos nossos territórios, porque a ideia recorrente na cabeça das pessoas é que, para a gente ser o tal do índio que eles querem, a gente tenha que estar confinado nas terras ou nos lugares que eles definirem que são nossas. Se a gente não lutar para que isso deixe de existir, lutar novamente, que já lutamos uma vez e vamos lutar de novo, não é? A gente não vai conseguir dar esse salto adiante de que é reconhecer a importância que as populações indígenas têm na construção da nossa brasilidade, do ser brasileiro. Tá certo? E as línguas são fundamentais para isso. A manutenção das línguas, políticas públicas para que essas línguas elas sejam ensinadas, aprendidas dentro da nossa área de atuação, que é a literatura. A gente tem, na época que foi possível fazer isso, a gente insistiu tantas vezes ao Ministério da Cultura, do falecido, né? Ministério da Cultura, a necessidade de se produzir livros nas línguas indígenas. Obviamente, não para o mercado editorial, porque ia interessar pouco, mas pensando que se a leitura é um direito de todos os brasileiros, é um direito de ler na língua que esses brasileiros falam. Não é porque não existe só brasileiros falantes de português. Existem os brasileiros falantes de 274 línguas. E se é um direito para todos nós de lermos inclusive, a literatura universal, ela deveria ser feita na nossa língua. Porque isso valoriza a nossa língua enquanto a gente se conecta com o mundo todo, né, com a riqueza que a literatura pode trazer. Ninguém deu ouvido a isso, claro, porque talvez nunca foi muito interessante. Mas isso é se pensar em políticas públicas. Isso é importante acontecer. Eu torço para que, quando o Justino for prefeito lá em São Gabriel da Cachoeira, ele consiga começar por lá isso, né? Fazer a literatura na língua indígena acontecer efetivamente, já que lá tem pelo menos 4 idiomas, não é isso, Justino? Oficiais, né? Ele possa emplacar lá, e eu quero estar lá com você, tá bom? Bom, é isso, só para aquecer a conversa. Muito obrigado.
Então, esses nossos sábios são fontes inesgotáveis para falar. Eu sei que vocês devem estar interessados para saber mais, então façam uma pergunta no seu papelzinho, depois me traga aqui. Eu, para completar essa conversa, eu quero dizer que em muitos lugares já existem um trabalho mais organizado na questão da valorização, do fortalecimento, revitalização das línguas, através das chamadas escolas indígenas, licenciaturas indígenas, que começam a escrever nas suas próprias línguas, seus trabalhos de conclusão de cursos. Eu sou um dos orientadores dos TCC da licenciatura da UFAM, sou professor também, e lá se escreve em várias línguas os seus trabalhos de conclusão, Baniwa, Tucano, Yanomami, Sateremaué, todos os TCC são feitos em duas línguas, primeiro na sua própria língua e depois em língua portuguesa, para que os professores, entre aspas, entendam o que está sendo dito. Nós precisaríamos alfabetizar os professores, para que eles façam esse novo processo de entender as culturas e as línguas indígenas. Nós, na Universidade Federal do Amazonas, há 6 anos atrás, conseguimos fazer com que a reitoria permitisse que cada mestrando ou doutorando escrevesse sua dissertação e sua tese na sua própria língua. Foi uma conquista. Só que depois, muitos de nós têm preguiça de escrever. Prefere escrever em língua portuguesa porque acha mais fácil. Porque nossa cabeça está ocidentalizada. Desocidentalizar uma mente é muito difícil. Leva um tempo para a gente fazer isso. Por isso que eu digo que muitas crianças, como foi apresentado mais cedo, elas já estão nascendo, criando nessa nova etapa das redes sociais, com músicas circulando em todas as aldeias. Eu estive ministrando o curso nas aldeias Sateremaué, nas licenciaturas. Tinha jovens, adolescentes que viviam o dia inteiro ouvindo músicas que não tinham nada a ver com a cultura Sateremaué. E, no entanto, a licenciatura funcionando lá com novos sonhos, com novas esperanças de formar novos agentes, novos professores, novas lideranças, novos administradores públicos. Então, temos muito trabalho ainda, nós indígenas. Isso quem deve fazer somos nós, minha parenta. Nós que temos que fazer. Os outros que estão aqui ouvindo, eles vão nos ajudar. Porque vocês não sabem falar língua indígena, mas tem boa vontade para nos ajudar. Espero, né, que saindo daqui não vão falar mal de nós por aí. Falem bem. Tá bom? Isso que eu desejo. Alguém fez alguma pergunta? Ou já estão com fome já? Olha, Daniel está doido para responder aqui. Enquanto ela está pegando as folhas, nós, Daniel, eu e Eli Macuxi, que deve estar por aí, nós fomos daquela geração que quando alguém nos chamava de índio, nós íamos para a porrada, porque não queríamos ser chamados de índios. Depois, com o tempo, depois de 86, 87, 88 em diante, que nós fomos aceitando ser índios. Depois disso que Daniel ficou famoso. Antes disso, era um fracasso como índio. Depois se tornou um grande escritor.
Pode contar essa história aí, como que você ficou tão famoso escrevendo questões indígenas? Conte para nós. Bom, eu tive bons professores, né? Você foi um deles, que me ensinou bastante coisa. Na verdade, sim, eu escrevo, na verdade, parte das minhas memórias, né? Como eu consegui, eu aprendi a manipular as palavras escritas, eu consegui, digamos, ir construindo uma narrativa que me permitia questionar as pessoas. Afinal, nós três somos formados em filosofia, né? Nós três temos um caminho dentro dessa possibilidade de a gente arrancar das pessoas respostas, arrancar das pessoas suas ignorâncias, né? Para permitir colocar algo no lugar delas. Então, eu diria que o primeiro passo nosso foi justamente a gente poder se reconhecer, não como índios exatamente, porque isso nós nunca fomos mesmo, né? Mas como partes de um processo, parte de uma ancestralidade, parte de encontros e reencontros que a gente vai tendo ao longo da nossa trajetória, né? O fato de ir voltar, reencontrar os parentes indígenas em determinados momentos, seja no momento da nossa formação, seja no momento das pesquisas de graduação, pós-graduação, etc. Tal, vai permitindo a gente se alimentar com esses novos saberes, e a gente consegue, aos poucos, jogando para o público esse outro olhar, né? Um olhar que quer revelar um pouco essa outra narrativa que os povos indígenas trazem consigo, que não é a narrativa oficial, não é a narrativa dessa história mal contada, mal falada, às vezes mal dita, né, pelas pessoas, e que acaba nos colocando num patamar de inferioridade. Então, o que a gente faz com isso? Porque o que eu trago no meu corpo, né? Eu trago as marcas de uma tradição. Eu posso fazer duas coisas. Eu posso sofrer com isso, ou eu posso passar esse sofrimento adiante para as pessoas, né? E fazer com que elas reflitam com a gente. Então, além, é claro, de eu ser bonitão, tem o fato de eu escrever, né, para crianças, sobretudo, imaginando que as crianças pudessem ter novas ideias a respeito das populações indígenas, aliado com o fato de ter olhos azuis e tudo mais. Isso permitiu que eu me tornasse isso que você disse que é famoso. Famoso, mas nem tanto. Nem tanto, mestre. Muito bem, Daniel. 3 elementos importantes que eu quero destacar desse papo nosso: questão da memória, oralidade e narrativa. Se esses 3 elementos funcionarem, nós vamos reviver. A memória é justamente para nós sentarmos, indo lembrando como eram nossos pais, o que eles contavam. Aí funciona essa metodologia, pedagogia indígena, que é a oralidade. Contando se aprende, conta-se de novo, vai trazendo. É uma sabedoria dos povos indígenas. Memória, ela deve estar bem viva. Às vezes, eu contando nas igrejas, sou padre, né, há 25 anos, não sou tão novo assim, eu falo da questão indígena na missa, aí depois da missa, depois da bênção final, vem aí algumas pessoas brancões como vocês. Padre, eu posso falar com o senhor um pouquinho? Aí eu digo, pode. Aí chegam bem baixinho, padre, minha avó é índia. Será que eu sou índia também? Sim, claro que é. Falo logo, bem alto. Então, vamos algumas perguntas aqui. Olha a benção para ela, né? Por que retornar uma língua das várias etnias presentes no país é também preservar os diversos biomas em nosso território? Aqui outra, os dois podem responder. Como você avalia a fala de... Será que eu pronuncio?
de Bolsonaro de que os indígenas poderiam fazer garimpo nas terras de reserva indígena. Podem? Estão provocando, né? Bom, vou responder a segunda do Bolsonaro, que é mais fácil, que eu acho que a outra fica mais por Bom, assim, a gente está conversando muito a partir do momento, desde o ano passado, quando ele se resolveu ser candidato a presidente, a gente ficou muito preocupado em relação a isso, né? Eu não conhecia assim ele como deputado federal. Eu não ligo muito para a política, assim, eu não gostava muito, mas a partir do momento que eu vi que as coisas estavam pegando pesado em relação a nosso povo, eu comecei a prestar mais atenção na fala dos políticos. E aí uma vez eu perguntei para o Davi, eu falei, Davi, como que é esse Bolsonaro aí? Ele pegou e falou assim, Sônia, ele é o pior homem do mundo, se esse homem ganhar, nós estamos ferrados. E eu, cada vez que aparecia na televisão, fazendo os negócios dele lá na televisão, eu ficava prestando atenção no modo dele falar. E eu falei assim, meu Deus, esse homem, ele é o mal em pessoa, totalmente. E em relação à pergunta de explorar as riquezas naturais dentro das terras indígenas, a gente, eu falo por mim, eu sou totalmente contra, porque o que Nhanderu fez tem que estar ali. Não tem que estar mexendo, não tem que estar revirando, basta, já que já fizeram. Aí a área do Jaraguá foi uma área onde teve muito garimpo ali na época de 1570, 1580, que dentro do Parque do Jaraguá, lá naquela antena, tem uma casa ainda de um bandeirante chamado Afonso Sardinha, que na época de 1530 ele se instalou ali, tanto é que o Parque do Jaraguá era onde ele morava, tem casa, tem senzala, tem tudo preservado ainda. E onde está a aldeia, a Tecuatu, que a gente fala, que é a área demarcada, era onde tinha um poço ainda de exploração de ouro, muito ouro. Então, tem muito ouro espalhado pelo Brasil e fora dele, no Vaticano e em outros países, que foi extraído ali do Jaraguá, do Pico do Jaraguá. Então, a ganância do homem ela é muito forte. O dinheiro, o poder. E as populações, nós, povos indígenas, seja lá de que, né, como eu falo, os pataxós, qualquer etnia não visa dinheiro. Dinheiro para nós não é importante. Riqueza natural ela tem que estar ali, não tem que estar mexida porque não é nossa. Tem um dono. O dono não é aquele que tem o dinheiro, o dono não é aquele que tem o papel, que tem a escritura. Não, ele não é o dono. Tem um dono que fez tudo isso. Se está ali dentro na terra, está dentro da terra, o dono fez para deixar ali. Visar dinheiro para quê? Qual sentido tem você ter o dinheiro para explorar o seu próximo? Porque é isso que essas pessoas do Congresso Nacional visa, e fora, não só do Congresso Nacional, mas as pessoas que têm a posição forte em relação a dinheiro. Então, eu, na minha visão, eu Aramirim, vejo assim. E muito povo guarani é um povo, tem gente que fala assim, o povo guarani é um povo miserável, só fica ali, só anda sujo. Só que terra para nós não é sujeira. Fruta, casca de fruta, folha, não é sujeira para nós. Então, a população indígena, os povos indígenas, de qual etnia for, quanto mais humilde for, mais valor ele tem para nós. Porque nós não necessitamos de dinheiro, o dinheiro não é nosso. O dinheiro não é nosso, não é para nós, não é para povos indígenas. Nós temos toda uma riqueza de floresta que nos fornece de graça. Água, fruta, alimentos de raiz.
A própria natureza nos fornece isso. Então, o dinheiro serve para quê? Ah, mas eu não consigo viver sem dinheiro porque eu tenho que comprar roupa, eu tenho que comprar... Mas isso aqui também não é importante. Nada. Lógico que aqui eu não vou ficar andando com roupa tradicional em plena Avenida Paulista, porque vão achar eu... Assim, né, as pessoas que andam aqui vai ficar me olhando, me observando, falando. Apesar que eu também nem ligo muito para isso. Quer falar, fale. Quer olhar, olhe. Só que, assim, viver num país... dentro de um estado muito assim, persistente na parte de lucro, de você tem que andar muito bem vestido, você tem que estar muito perfumado, você tem que estar com o cabelo muito bem arrumado, muito bem maquiado e de terno e gravata, isso não tem valor para as populações indígenas. O nosso valor é a nossa terra, é a nossa floresta, é os nossos rios. E o que tem lá, tem que ficar lá. Não é para ser mexido, não é para ser explorado, não é para ser pesquisado. Porque tem muitas coisas da mata, essa semana mesmo, só vou falar muito rápido. Uma pajé que tem lá na aldeia, a Virgínia, ela perguntaram sobre uma erva específica, e ela falou assim, olha, eu não tenho permissão de falar dessa erva. Ela cura sim, a doença. Só que eu não tenho a permissão de Deus para falar, porque é entre eu e Ele. Mas as pessoas vão acabando com as florestas, passando aquela máquina assim, ó. E o sagrado que está ali? Vai sendo arrancado sem respeito. Nós não, nós respeitamos tudo que há dentro da floresta, o que há na água, o que há no chão, o que há na terra. Eu acho que é isso. O respeito é em primeiro lugar, e as riquezas naturais, elas têm que ter esse respeito. As pessoas têm que dar esse respeito. Muito bem. Antes do Daniel responder aquela pergunta espinhosa, eu vou lançar outras perguntas. Com essa nós vamos concluir. Tem duas perguntas que estão ligadas na linha da língua e o caminho espiritual. Como que pode fazer essa relação da língua com a espiritualidade indígena? E outra é como formar, já que o Brasil não entrou nesse grande trabalho de valorização das línguas no ano internacional, como formar redes com outros países que assumiram esse trabalho, estão fazendo um bom trabalho, como que nós poderíamos fazer essa rede com outros países. E outro mais simples, você deve ser profissional nisso, porque viveu na cidade, como trabalhar com as crianças que já nasceram fora das aldeias, isto é, nas cidades. E qual é a função da memória nessa questão da língua? Só vocês respondam e vamos concluindo. Vamos começar por você, Daniel. Bom, eu diria o seguinte. Existe duas visões de mundo muito diferentes. Quando a gente lida com o Ocidente, ou como o Ocidente foi construindo o seu olhar sobre a vida, sobre a realidade e tudo mais, e uma visão que é a visão dos povos tradicionais, não só do Brasil, mas do mundo todo, né, e que passa, inclusive, pelos povos tradicionais que têm uma grande experiência religiosa, inclusive, que é a ideia de que, no Ocidente, o Ocidente foi criando uma leitura da vida, do tempo, a partir de uma linearidade, né? O ocidental ele vai aprendendo, nós todos vamos aprendendo que nós não podemos voltar para trás. Nós temos que andar para frente. Esse andar para frente, as pessoas chamam de futuro, que é um tempo que efetivamente não existe, é também uma ficção, né? O futuro. Mas nós somos jogados de tal maneira para o futuro que nós esquecemos da memória, já pensando na memória, e esquecemos do agora. Então, esse pensar quadrado, ou linear, que o Ocidente
foi criando, por conta, inclusive, de uma narrativa ocidental, cristã, né, de que o homem tem que dominar a natureza, ele está acima da natureza, porque assim Deus o quis, que está na narrativa bíblica, inclusive, faz com que ele se sinta acima da natureza e acima de todos os outros seres. Esse é um olhar quadradão, assim. Então ele vai pegando as coisas e vai se colocando com superioridade. Os povos tradicionais, ancestrais e mesmo tradições religiosas, elas trazem um pensamento da circularidade. Costumo lembrar que em muitas culturas indígenas só existem 2 tempos, que é o passado, que é o tempo da memória, e o presente, que é o tempo do agora. E cabe aos velhos, inclusive, fazer esse papel de trazer o passado para o presente, para o agora. Porque só é possível nós nos realizarmos enquanto pessoas no agora, no presente. Porque o futuro, ele nos arranca do agora e nos leva a imaginar que um dia a gente pode ser feliz. E aí a gente vai construir a nossa poupança, aí a gente vai trabalhar para caramba para acumular, daí a gente vai um dia, aos 99 anos, se aposentar atualmente, e lá sim, com a bengalinha na mão, a gente vai ser feliz e tudo bem. E essa visão, né, que é uma visão linear, que a sociedade ocidental impôs para a gente, se choca frontalmente com essa visão que Sônia trouxe, né, para a gente, que é essa visão da circularidade, de que nós não somos donos, somos parte. E por conta de sermos parte, nós cuidamos. Porque nós somos natureza. Nós não estamos fora da natureza, como o ocidental pensa sobre si, né? De que ele pode dar nome às coisas. Não, os indígenas se consideram parte dessa dinâmica da natureza e, portanto, vai construindo uma visão de circularidade. Eu vou lá no passado, busco sentido para que eu me realize hoje, enquanto pessoas, e vou lá novamente e faço esse caminho. Daí que a oralidade, outro tema que se levantou ainda há pouco, a oralidade é tão valorizada pelos povos indígenas, porque a oralidade ela não se congela, a escrita congela, mas a oralidade não se congela. Toda vez que a gente conta uma história, essa história é nova, ela se renova, e ela vai atualizando um jeito novo de olhar para aquela situação que a gente está vivendo. Como é que funciona a oralidade? Ela funciona exatamente como uma forma de atualizar o pensamento, o conhecimento, o pertencimento que a gente tem no mundo. Então, é simples assim. É simples assim. E, obviamente, que são 2 visões de mundo absolutamente impossíveis de conviver. Porque essa vai passar com o trator em cima de tudo isso. Porque ela só sabe dirigir trator, não sabe fazer outra coisa. Ela não faz parte da árvore que ela corta. Ela não canta na hora de plantar, na hora de jogar veneno em cima das plantas. O indígena vai lá e canta na hora de plantar, né? Porque ele está falando com ele mesmo, no final das contas. Ele está falando com a sua memória, ele está falando com os seus ancestrais, está falando com os espíritos criadores. Ora, tudo isso é uma forma de lidar com uma visão de mundo que não é uma visão, obviamente, capitalista, né? De acúmulo de riqueza. Os indígenas, a Sônia falava isso, os indígenas não estão atrás de recurso, de grana, para acumular. Vocês sabem que quando a gente luta, busca tanto acúmulo de coisa, a gente precisa de lugar para guardar. E a gente se fixa no lugar. E a gente fica lá, não quer mais mudar de lugar, porque senão com medo que alguém roube da gente. Gente, isso estava no discurso lá do século XVI, né, do chefe Tupinambá, que foi recolhido aí pelo frade, sei lá o que era. E que ele dizia isso, né? Eu não entendo como é que vocês querem levar o pau-brasil daqui a Madeira para acumular coisas e riquezas e tudo mais, e ficam preocupados
E aí mais, tinha um certo pajé, que você conhece bem, que chama Jesus, ele falava exatamente isso, né? Por que vocês se preocupem em juntar? Por que vocês estão se preocupando com o dia de amanhã? Olhai os lírios do campo. Vejam que eles não tecem nem fiam. E, no entanto, são os mais belos de tudo. Né? Foi o que o amigo aqui, o Alessandro, cantou ainda há pouco, né? Olha quanta beleza no lugar. Então, é isso. Quer dizer, é muito difícil porque as pessoas precisariam entrar numa lógica que não é a lógica delas. Por que as pessoas, às vezes, se sentem tão impactadas com o jeito indígena de ser? É porque o jeito indígena de ser é um jeito circular. E, portanto, é um jeito que de uma certa maneira, fere as pessoas. E essa gente cabeçuda, que você citou o nome aí, essa gente cabeçuda não sabe ver o mundo desse ponto de vista da circularidade. Ela só consegue ver o mundo do ponto de vista da linearidade. E isso, obviamente, que não vão querer proteger o meio ambiente, não faz a mínima importância às árvores em pé, não tem o mínimo sentido ter terra e não poder explorar, não faz o mínimo sentido ter ouro embaixo da terra e a gente não poder arrancar, porque na cabeça deles só existe o cifrão, só existe a riqueza, só existe o futuro, né? E não importa se vai passar por cima do pensamento das pessoas, da crença das pessoas, do jeito das pessoas lidar com o mundo. E eu não estranho nada disso, assim, esse capiroto aí, eu não estranho nada que esteja fazendo tudo isso. Porque, por incrível que pareça, inclusive, esse é a mentalidade do brasileiro. É a mentalidade do brasileiro, não é desse cidadão. Ele simplesmente, inclusive, ele está revelando o pensamento que o Brasil carrega consigo há 519 anos. E que nós tivemos apenas um corte nos últimos 20 anos, talvez 15, 20 anos. Né? Teve um corte ali. E que simplesmente eles querem apagar, porque não interessa isso. Então, não me estranha nada disso que esteja acontecendo. Obviamente que a gente sangra junto, mas como educador e alguém que está olhando isso acontecer, eu percebo que, como o Justino fala, né, que nós temos muito trabalho pela frente, né? Nós temos muita coisa para fazer. Quer dizer, é retomar de novo, vamos lá, vamos acreditar que é possível a gente desentortar um pouco o pensamento das pessoas para que elas enxerguem de uma maneira mais clara, mais efetiva e, portanto, a gente siga o bom caminho, né? Combater o bom combate, né, padre? Muito bem. Parente, pode dizer uma palavrinha final? O Daniel já falou tudo, assim, né? Acho que... Não, mas ele respondeu bem. Acho que é isso, né? A gente precisa realmente retomar esse país de uma forma diferente, né? De olhar o país de uma forma diferente, ver as populações da floresta, a ancestralidade, a terra, toda a biodiversidade grande que tem nesse país de uma forma diferente e cuidar mesmo assim como se fosse sua própria mãe, porque nós precisamos realmente que não precisando de um mundo melhor, sim, pode ser de um mundo melhor, mas enquanto o país estiver da forma que está e de que jeito que vai ficar daqui uns tempos, a gente precisa realmente fazer algo diferente para que as pessoas possam ver que nós, populações indígenas, povos das florestas, estamos aqui abertos a falar de alguns conhecimentos, que principalmente o povo guarani não é todo conhecimento que ele vai se abrir,
por medo de que haja o que está acontecendo hoje, né, de exploração. Então, muitos eles se fecham mesmo, mas o que o poder, o que podemos fazer de que possa ser falado, de que possa ser exibido, a gente e mostrado para que a gente possa se proteger também, a gente vai estar aberto. A aldeia do Jaraguá é uma aldeia que acolhe muito, né, as populações. O povo Guarani-Imbuá é um povo que se acolhe demais as pessoas, se envolve bastante. Mas a gente está lá, estamos aqui na aldeia e aberto a querer nos ouvir, quem quiser conhecer um pouco mais esse povo que está aqui perto. Daqui é 1 hora, já está dentro da aldeia. E é isso, acho que foi importante, né, essa roda de conversa, esse ciclo de saberes, né, para cada um conhecer um pouco mais dessas populações, e tem mais amanhã, né, Daniel, para estar sabendo. E acho que é isso. Acho que o Daniel falou, como eu falei, ele falou tudo que já tinha em mente, e ia concordar mesmo com tudo que foi falado aqui. Se eu for me esticar mais, vai ficar muito tarde, assim, né? Eu falo bastante também. Mas obrigado por a oportunidade de eu estar falando um pouquinho desse povo que está ali no pico e resistindo naquele pedacinho de Mata Atlântica que ainda resta ali, que é muito pequeno, mas a gente vai tentar preservar o que ainda há ali, porque ainda tem vidas, ali tem cachorro do mato, ali tem tucano, ali tem macaco, tem capivara, tem vários animais ali que a gente precisa realmente preservar aquele espaço. Não parece, né? Estamos dentro do centro de São Paulo, no meio do centro de São Paulo, praticamente, ainda os animaizinhos ainda resistindo naquele lugar, tem nascentes ali com água potável que você pode tomar assim. E é isso, a gente está ali para isso, preservar aquele espaço, porque São Paulo precisa disso, né? Porque uma floresta de concreto, assim, quanto mais concreto tiver, menos respirar vocês vão estar aqui. Então, ainda a gente precisa respeitar e preservar aquele espaço verde que ainda há. E, Aweté, obrigado por tudo isso aqui. É isso. Aweté. Muito bem. Então, agradecemos todos vocês que estiveram presentes aqui. E vamos dar uma salva de palmas também para vocês, porque são importantes para nós. Agradecer ao Justino, né, pela mediação honrosa. Lembrando que às 7 horas temos mais uma rodada, tá bom? Às 19 horas, um intervalinho agora para um lanche, para ir lá olhar a lojinha, para assinar o canal. E a gente se encontra daqui a pouquinho. Obrigado.